Fala pessoal, aqui é o Will do Concurseiro 01 e nos próximos momentos você vai ver uma aula muito importante sobre o conteúdo da prova da segunda fase do CP100. Nessa fase, você sabe, né? É cobrado assuntos específicos da sua engenharia. A gente tirou ela do nosso preparatório e se você quer que mais aulas assim sejam disponibilizadas de graça no YouTube, é muito importante que você clique aqui no botão de curtir para que a gente entenda que esse vídeo é relevante para você, assim nos motiva a trazer mais aulas assim. Também se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para saber quando outros vídeos assim forem postados. E depois dá uma olhada aqui embaixo no link da descrição que a gente tem um material para você já ir se preparando para esse concurso, com provas anteriores, um cronograma de estudos que vão te ajudar muito na sua preparação. Então aguarda a vinheta que a aula já está começando. Olá, seja bem-vindo ao curso preparatório da Engenharia para Engenharia Química. Meu nome é Michele e eu vou te acompanhar durante as aulas de cinética e reatores. O tema da aula de hoje é reator em batelada. Então, nós vamos definir a equação de projeto para algumas situações específicas para esse tipo de reator, tá? Então, um reator descontínuo ou reator em batelada é definido como aquele que não há correntes materiais entrando e nem saindo durante o decorrer do processo. Os reagentes são carregados no reator, misturados e ali permanecem por um período em que a reação acontece. É uma operação em regime não estacionário, na qual a composição dos reagentes e produtos variam com o tempo. Todavia, em qualquer instante de tempo, a composição e a temperatura no interior do reator são constantes. Isso é uma hipótese de sistema perfeitamente agitado ou homogêneo, também denominado de mistura perfeita. Então, para o balanço de massa de um reator em batelada, eu tenho que a minha entrada é igual a zero e a minha saída é igual a zero. Então, a minha reação é igual ao meu acúmulo. Então, para o balanço material expresso em termos de número de mols do reagente A, é a variação do número de mols de A no tempo igual à minha reação, minha taxa de reação, vezes o volume. Então, eu tenho que NA é o número de mols do reagente, RA é minha velocidade de consumo desse reagente e V o volume reacional. Sendo que a velocidade de consumo desse reagente, então, vai ser igual a menos 1 sobre o volume vezes a taxa de variação do número de mols pelo tempo. O tempo necessário para alcançar um dedo de degrau de conversão para a reação é determinado a partir da equação de projeto, realizando a integração da condição inicial, T0, quando a concentração do reagente é igual à concentração inicial, até o tempo T, quando se atinge a concentração Na. Então, eu tenho que a integração de T0 até T, de dt, igual a menos a integração de Na0 até Na, de 1 sobre o volume, vezes dNA sobre a velocidade da reação. Então, eu tenho que o tempo vai ser igual a menos a integração indo da concentração inicial de A até a concentração desejada, de 1 sobre o volume, dNA sobre a velocidade da reação. O grau de conversão no reator é frequentemente especificado em termos da conversão do reagente, XA. Então, eu tenho que XA é igual ao número de mols do reagente no tempo zero, menos o número de mols no reagente A no tempo T, sobre Na0, o número de reagentes de mols do reagente A no tempo zero. A conversão é um número adimensional que varia de 0 a 1, que pode ser multiplicado por 100 e pode ser expresso em porcentagem de conversão, indo de 0 a 100%. A equação de projeto pode ser representada em termos de conversão também. Então, isso é obtida a partir da diferenciação da equação, dXA igual a dNA sobre Na0.
Substituindo na equação de projeto, obtém-se a equação de projeto em termos da conversão do reagente A. Então, eu tenho dxa dt igual a volumes do reator sobre NA0 vezes a velocidade da reação. Rearranjando a equação, eu tenho que a velocidade da reação vai ser igual a dNA0 sobre o volume do reator vezes dxa sobre dt. Integrando para achar o tempo de reação, eu tenho integração do tempo de 0 até t, de dt igual a integração de 0 até x de NA0 sobre V vezes dxa sobre RA, e integrando o lado do t, eu tenho o tempo igual a integral de 0 até xa de NA0 sobre V vezes dxa sobre a velocidade da reação. Para as reações que ocorrem em fase líquida, geralmente a mudança de massa específica ao longo do reator é pequena, então ela é desprezível. De forma que se pode considerar que não há variação de volume ao longo da reação. Isso é uma hipótese de volume constante. Para reações em fase gasosa, se o volume for mantido constante, isto é, a reação ocorrer para um vaso fechado com um aumento da pressão, podemos escrever que o balanço molar em termos de concentração. Então, a concentração de A é igual ao número de mols de A sobre o volume. Então, eu posso substituir isso na equação. Eu tenho D de CA vezes V dt, igual a menos a velocidade de reação vezes o volume. Como o volume não varia com o tempo, ele é um volume, tem a hipótese de volume constante, eu posso tirar ele da equação e cortar com o V deste outro lado. Corto esses dois V's aqui. E eu fico com um dCA dt igual à velocidade da reação. Então, esse é o balanço material do reator em batelada. Essas são as equações de projeto que nós vimos aqui na aula. Então, a sua forma diferencial e a sua forma integral. Então, a forma diferencial é por tempo, e a forma integral eu acho o tempo de reação, tá? Então, aqui em relação ao número de mols, a conversão, que é o XA, e a concentração, e isso considerando sempre um volume constante. Lembrando que esses tempos de reação calculados pelas equações apresentadas são o tempo necessário para reduzir a concentração do reagente A no interior do reator, do valor inicial até algum valor final especificado, né? Este tempo é denominado tempo de reação. Então, em uma operação em batelada, é preciso considerar também os tempos de enchimento do reator, o esvaziamento do reator e o tempo de limpeza entre uma batelada e outra. Então, o tempo de reação é apenas uma fração do tempo de operação. Quando eu quero determinar o tempo de uma batelada, eu devo considerar todos esses outros tempos também. Aqui eu tenho as reações, o tempo de reação para cada ordem de reação. Então, uma reação de ordem 0 tem RA igual a K, que a gente já viu em umas aulas anteriores. Então, eu tenho que o tempo de reação vai ser igual a T igual a concentração de A0 vezes XA sobre K. Para uma ordem de reação 1, onde eu tenho a velocidade igual a K vezes a concentração de A, eu tenho o tempo igual a ln de 1 menos XA sobre K. E para a ordem de reação 2, eu tenho a velocidade igual a K vezes a concentração de A ao quadrado. Lembram? Então, eu tenho que o tempo é igual a 1 sobre K, concentração de A inicial, vezes a conversão sobre 1 menos a conversão de A. Bom, vamos realizar alguns exemplos agora de alguns concursos. Então, o concurso da Petroquímica de Suape, para engenheiro de processamento júnior, de 2011. Vamos lá. A reação 2A, formando B, em fase líquida, cuja cinética obedece um comportamento de reação elementar, é conduzida em um reator
em batelada de 100 litros. No início de cada batelada, a massa reacional contém 5 mol por litro de A e 0,5 mol por litro de B. Então, já tenho B ali no começo da reação. Sabendo-se que, nas condições de reação, a constante de velocidade da reação K é igual a 0,1 litro mol por minuto, e as massas molares A e B são 20 kg por quilomol e 40 kg por quilomol, o valor inicial da derivada da massa de B em relação ao tempo em quilograma por minuto é. Então, vamos lá. Nessa equação, eu tenho 2A formando B. Então, a velocidade de formação de B é a metade da velocidade de consumo de A, né? Então, eu tenho que RB é igual a 0,5 vezes K vezes a concentração de A ao quadrado. A equação de projeto de reator para mol por minuto, né? Então, eu vou usar o número de mols. Então, eu tenho dNA/NB sobre dt igual a velocidade de B vezes o volume. Substituindo aqui o RB que eu encontrei aqui, eu tenho essa aqui. Então, utilizando os valores do enunciado, eu tenho que, substituindo aqui, né, o K e a concentração inicial de A, e o volume, que ele também deu, tenho que dNB dt é igual a 125 mol por minuto. Para obter o resultado em massa, temos que multiplicar pela massa molar, né? Então, 125 mol por minuto vezes 40 gramas por mol. Eu vou cortar aqui. Fico com grama por minuto. 5.000 gramas por minuto, que é igual a 5 quilogramas por minuto. Então, aqui, a resposta em quilogramas por minuto, que foi o que ele pediu, é importante sempre lembrar disso, é a letra B. Agora, um exemplo da Prefeitura de Novo Hamburgo para engenheiro químico de 2020. Na indústria química, reatores químicos são vasos projetados para conter reações químicas de interesse na indústria. Entre os diferentes tipos de reatores, está o reator embatelado, batch reactor. Sobre esse reator e o processamento de suas reações, assinale a alternativa correta. Letra A. Os reagentes são introduzidos conforme os produtos são formados. A entrada de reagente ao longo da reação. Então, não. Voltando lá. Qual é a teoria do batelada? Eu tenho a entrada de reagente, tenho o tempo de alimentação, tenho depois a reação. Então, aqui eu tenho o tempo de reação. E após terminar o tempo de reação, eu tenho o tempo de descarga. Só para a gente relembrar. Então, não há entrada de reagente ao longo da reação. Letra B. Os reagentes são introduzidos no reator de uma vez só. A saída do produto ocorre ao longo da reação. Novamente, não, né? Ele não ocorre ao longo da reação. Ocorre só quando acaba a minha reação. Terminou minha reação, eu tenho a retirada do produto. Esse reator aqui que ele está descrevendo é o reator semicontínuo, né? Ou semi-batelada. Alimento os reagentes e ao longo da reação retiro o produto. Eu posso ter ao contrário também. Alimento o reagente ao longo da reação, espero reagir e tiro todo o produto. São reatores semi-batelada. Letra C. Não admite entrada nem saída de reagente ou produto durante o processo de reação. Todos os reagentes são introduzidos no reator de uma vez só. Sim, né? É isso mesmo. Tudo é introduzido de uma vez só, eu não tenho saída de nada e nem entrada de nada durante a reação. Tá certo. Mas vamos ver as outras alternativas. Letra D.
é viável para a produção em larga escala, possui baixo custo de mão de obra e o tempo para alimentação, esvaziamento e limpeza não precisa ser contabilizado no processamento, pelo fato de não inviabilizar o processo. Não, né, gente? Esse tempo de alimentação, esvaziamento e limpeza devem ser considerados no tempo de reação, no tempo total, porque ele precisa ser parado, né, para isso. Então, ele inviabiliza, sim, a reação. Letra E. Ao longo da reação, o número de mols de cada reagente diminui e o número de mols de cada produto aumenta. Assim, a concentração das espécies no reator não varia com o tempo. Ao contrário, né? Se eu tenho ao longo da reação, o número de mols de cada reagente diminui e o número de mols de cada produto aumenta, então eu tenho essa variação ao longo do tempo, né? Então, a concentração das espécies no reator variam com o tempo. Então, a questão certa é a letra C. Um último exemplo, agora do concurso da Marinha para engenheiro químico, a prova específica, né, de 2020. Considere a seguinte reação química, em fase líquida, irreversível e elementar. A, formando 2P. Dados a velocidade dessa reação para uma reação constante, estão apresentados na seguinte tabela. Então, estão os dados de velocidade. Tem a concentração, que varia com o tempo, e a velocidade de reação. Assim, de acordo com os dados apresentados, calcule. Letra A. O tempo de reação necessário para converter 80% do reagente, partindo-se de uma concentração inicial de 1 mol por litro de A, e considere um reator batelada de 100 litros de capacidade. Então, anota aí os valorzinhos. Então, para converter 80% de A, eu tenho aqui concentração inicial de A menos a concentração de A no tempo T, sobre a concentração inicial de A, igual a 0,8. Então, eu tenho a concentração de A igual a 0,2 mols por litro. Porque ele falou a minha concentração inicial, né? Então, o tempo de reação é dado por dt é igual a dCA sobre menos RA. Então, eu tenho que o tempo para integral indo de 1 até 0,2 da concentração de A sobre a velocidade da reação. Isso é aproximadamente igual a somatório de I até 4, sendo 4 aqui o número de vezes que eles mediram lá, né? 1 sobre a taxa de reação vezes a variação dessa concentração nessas taxazinhas que eles mediram. Então, só modificando aqui, 1 sobre RA, coloquei aqui na equação, aqui na tabela eles deram só menos RA, então 1 sobre RA, e aí a gente vai medir essa variação aqui, ó. Então, vai ser a soma dessas variações. Por isso que é 4, 1, 2, 3, 4. A gente vai fazer uma integração ali nesses períodos. Então, eu tenho D igual a somatório disso, que vai ser aproximadamente 0,2, porque é essa variação aqui, o dCA, a variação da concentração de A é igual em todos os intervalos, então, tá aqui em evidência, 0,2 vezes 100 mais 40 dividido por 2, que é a taxa média, a velocidade média, 40 mais 20 dividido por 2, 20 mais 10 dividido por 2, e 10 mais 100 dividido por 2. Então, eu tenho aqui, fazendo toda essa continha, que o tempo é aproximadamente 24,5 minutos. E aí, curtiu? Não esquece de se inscrever no nosso canal para ser notificado de mais vídeos como esse, hein? E se ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer de te responder. É isso aí e até mais!